Olá, vamos resolver alguns problemas de equações do primeiro e do segundo grau, e também de sistemas de equações lineares. Todos os problemas têm mais de uma maneira de serem resolvidos. Mas a nossa ideia agora é trabalhar com sistemas de equações para resolver esses problemas. Eu vou começar com esses que estão aqui do lado, depois vamos adicionar outros. Aqui nós temos o primeiro caso, a letra A, que diz assim: a diferença entre dois números racionais é igual a 7. Sabe-se também que a soma do dobro do primeiro com o quádruplo do segundo é igual a 11. Quais são esses números? Bom, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Está dizendo que a diferença e a soma entre dois números que eu não conheço. Vamos começar com a primeira sentença, que diz que a diferença entre dois números racionais é igual a 7. Então, eu tenho um número que eu não conheço, chamo de x. Tem outro número que eu não conheço, chamo de y. E a diferença entre eles é igual a 7. A diferença, note, não é a soma. É a diferença entre esses dois números. Mas se é a diferença, o sinal que nós utilizamos aqui é o sinal de menos. Então, x menos 7, x menos y é igual a 7. X e y são dois números que eu não conheço, porém sei que a diferença entre eles dá 7. Essa é uma equação que eu extraio desse problema. Outra equação que eu posso extrair daqui está no segundo parágrafo. Diz aqui: sabe-se também que a soma do dobro do primeiro com o quádruplo do segundo é igual a 11. Eu não sei quem que é x, mas eu sei que eu estou falando da soma do dobro de x. Com quem? Com o quádruplo do segundo número, que é y. Isso é igual a 11, é a informação do problema. Sinal de mais porque estou falando de soma. Essa é a equação 2. Tenho duas equações, duas incógnitas. Tenho um sistema de equações lineares. Note o seguinte, em ambos os casos eu tenho uma reta de soluções. Quando essas duas retas se intersectarem, eu terei um pontinho que será a solução, Ou seja, uma das soluções do primeiro e uma das soluções do segundo me dão a solução dos dois. A solução que eu quero tem que valer para as duas equações. Como que eu resolvo esse tipo de sistema? Uma ideia aqui é somar ou subtrair uma equação da outra e cancelar uma das duas incógnitas. Vamos trabalhar aqui com a possibilidade, por exemplo, de cancelar o x. Eu precisaria que aqui fosse 2x para mim fazer, por exemplo, a primeira menos a segunda e cancelar o x. Então eu posso reescrever esse sistema assim, multiplicando a primeira equação por 2. Em vez de ter x, eu teria 2x. Em vez de ter y, eu teria menos 2y. E ao invés de ter 7, eu teria 14. Eu teria multiplicado todo mundo por 2. Então aqui, ao invés de ter a primeira equação, eu tenho o dobro dela. E a segunda eu vou manter, que é 2x mais 4y igual a 11. Mantenho a segunda equação. Agora, dá para ver que se eu fizer a primeira menos a segunda, ou a segunda menos a primeira, quando eu estou falando aqui primeira, eu já estou falando dessa daqui, multiplicada por 2y, tá? Na verdade, é o dobro da primeira original. Se eu somar ou subtrair com essa segunda equação, eu já cancelo o x, Vou fazer, então, 2i menos a segunda equação, Termo a termo, esse aqui. Vai ficar 2x menos 2x, 0x. Pronto, cancelei o x. 2y negativos menos aqui da fórmula o 4y, fica 2y menos 4y. Dará 6y negativos. E do lado de cada igualdade, 14 menos 11, que dá 3. Então, você percebe aqui que y é igual a menos 3 sobre 6. Ou menos meio, simplificando essa fração. E aqui a gente já percebe, então, por que no enunciado ele disse que eram dois números racionais. Eu encontrei o y e ele é uma fração. Bom, primeiro eu encontrei o y, agora eu tenho que encontrar o x. Para encontrar o x, eu pego qualquer uma das minhas equações originais e substituo o valor de y.
Pegamos, por exemplo, a primeira equação. Eu vou ficar com x menos o valor de y, que no caso é menos meio, né? Igual a 7. Né? Portanto, x é igual a 7 menos, isso aqui menos meio fica mais meio, quando passa do lado de lá fica menos meio mesmo. Né? Ou seja, isso aqui dá, se eu resolver essa continha aqui, é uma fração, né? O denominador dá 2. Aqui o denominador é 1, podia multiplicar toda essa primeira por 2 sobre 2, né? Aí ficaria com 14 menos 1 e o denominador 13. Então eu encontrei os valores que ele me falou. O y é menos meio e o x é 13 sobre 2. Né? É assim que eu resolvo esse primeiro problema. E o segundo problema? Bom, o segundo problema diz o seguinte: Josias comprou 5 canetas e 3 lápis e gastou R$21. Quanto custa as canetas e os lápis do Josias? Não sei. Então, ele comprou 5 canetas, pagou um preço por cada caneta. 3 lápis, pagou um preço por cada lápis, que eu não sei qual que é. E pagou, então, R$21,10 no total. Correto? Já a Mariana comprou 3 canetas. 3 canetas e 2 lápis. E quanto que a Mariana pagou? Mariana pagou R$12,90. E aí nós vamos para a pergunta seguinte: e o Fernando, que comprou 2 canetas e 5 lápis? Né? O Fernando comprou 2 canetas e 5 lápis. Quanto será que o Fernando gastou no total? Não sei, precisaria de saber o preço de cada caneta e cada lápis para responder quanto o Fernando gastou nisso. Então eu vou pegar essas duas equações aqui, que é o gasto do Josias e da Mariana, e vou descobrir o preço da caneta e do lápis. Porque tem 2 equações, 2 incógnitas. O que eu preciso fazer? Chama essa primeira de equação 1 e essa segunda de equação 2. Aqui, no intuito de cancelar canetas, eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda por 5, né? Por quê? Porque multiplicando a primeira por 3 eu obtenho 15 e multiplicando a segunda por 5 eu obtenho 15c. Vai dar um cancelamento legal. Então, multiplicando a primeira por 3, eu vou ter 15 canetas mais, estou multiplicando por 3, 9 lápis igual 61,10 vezes 3 vai dar 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 63 e 30. Isso aqui então é 3 vezes a primeira equação. Tá? E a segunda equação eu vou multiplicar por 5. Né? Vou obter 15 canetas de início. 5 vezes 2 é 10 lápis. Né? E 5 vezes 12,90 vai dar um número aí. 5 vezes 12 é 60. Né? 5 vezes 12,90 dá 64,50. 64,50. Aqui eu tenho 5 vezes a segunda equação. Nota aqui que eu posso fazer a primeira, essa daqui menos a anterior, ou a anterior menos essa. Todas as duas formas vai cancelar o C. Só que eu vou fazer o 5 vezes a segunda menos 3 vezes a primeira, por um capricho meu. Será que é só um capricho? Não, não é só um capricho. É porque o 64 é maior que o 63 e eu quero que já dê o resultado positivo. Se eu fizer essa menos essa, o resultado vai ser negativo. 15 menos 15, 0. 11 menos 9, 1 lápis sobrou só, né? E 64 menos 63, 4 menos 3 é 1. 50 menos 30, 20 centavos. Então, 1,20 é o preço do lápis. Substituo em qualquer uma das duas primeiras equações e encontro a caneta, né? Eu tenho então que 5 canetas mais 3 que
lápis, cada um custando R$1,20, me dá um total de R$21,10, né? 21,10. Então, o que eu estou descobrindo aqui? Que 5 canetas é igual a 21,10 menos 3 vezes 1,20. 3 vezes 2, queridos, é 6. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 1 é 3. 3,60. Né? Então, o preço de uma canetinha é o quê? É 21,10 menos 3,60. 21,10 menos 3,60. Se fosse 21 menos 3, daria 18, né? Mas é 21,10 menos 3. Vamos pôr assim, é 21 menos 3,70. Então, vai dar 17,30 dividido por 5. 21 menos 3,60 seria 17,40. Mas como é 21,10 menos 3,60 dá 17,50, na verdade, né? Aqui um númerozinho 5. É, 21. Né? Podia fazer assim, 21 menos 3,50, né? 17,50. Qual que é a metade? Isso aqui dividido por 5 dá quanto, aliás, né? Já que eu preciso dividir isso por 5, né? Isso dá 3,50. Então, 3,50 é o preço da caneta. Eu tenho o preço do lápis e da caneta agora. Então, vamos ver quanto é que o nosso amigo Fernando gastou. Ele comprou 2 canetas, cada uma custando R$3,50, e comprou 5 lápis. Cada lápis custa R$1,20. Quanto é que deu isso no final? Bom, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3,5 é 7, né? E 5 vezes 2 é 10, sobe 1, 5 vezes 1 é 5, 6, 7 com 6. O nosso amigo Fernando gastou R$13. Resposta: quanto que o Fernando gastou? R$13. Tá aí, quanto que ele gastou. Próximo problema. Em uma sala de aula retangular, a medida do perímetro é 44. Então vamos desenhar essa sala de aula aqui. Não precisa, mas eu quero. Uma sala de aula retangular. E a medida do perímetro é 44 metros. Quer dizer o quê? Se... Vamos com calma, né? Vamos ler com calma. A medida do perímetro é 44 metros. A diferença entre a medida... entre a metade da medida do comprimento da largura e a quarta parte da medida do comprimento da profundidade é 5. Então, primeiro vamos entender o seguinte, que ele está falando de profundidade e largura. Então, isso aqui vai ser largura, isso aqui profundidade. Vamos chamar isso aqui de x, a largura, e a profundidade de y, né? Falando em profundidade e largura, né? Então, eu sei, como ele me disse que o perímetro é 44 metros, e o perímetro é a soma de todos os lados, né? Sei também que o retângulo tem lados iguais, os lados opostos são iguais, então eu tenho aqui o seguinte, a primeira equação, que 2 vezes x mais 2 vezes y é 44. Isso aqui é essa informação do perímetro, né? E aí ele disse também aqui, ó, e a diferença entre a metade da medida de comprimento, então a medida do comprimento da largura é o x, ele falou a diferença da metade, né? Então, x sobre 2. E a quarta parte é x sobre 4. Da medida de comprimento de profundidade é 5. Então, qual que é a pergunta? Descubra a medida da área, né, dessa sala de aula.
Eu tenho duas equações e eu preciso descobrir o x e o y para dizer qual que é a área, né? Se vocês se lembrar, a área é o quê? É base vezes altura, x multiplicado pelo y. Então, vou precisar descobrir quanto é o x e o y. Bom, é o seguinte, aqui para mim fazer um cancelamento nesse pequeno sistema que eu tenho, eu preciso que essas duas equações aqui tenham um cara em comum, né? Por exemplo, se eu multiplicar essa segunda aqui por 4, se eu multiplicar ela por 2, vai dar x. Se eu multiplicar por 4, vai dar 2x. Vou manter a primeira, olha só, que é 2x mais 2y, né? Tem todos os números inteiros, eu não vou mexer muito nela. Quem me incomoda muito é a segunda. Então a primeira eu vou manter como ela era. E a segunda eu vou multiplicar por 4. 4 vezes x sobre 2 vai dar 2x também, né? Porque daria 4x, por 2 cancela 2x. E 4 vezes x sobre 4, opa, aqui tem um pequeno errinho, né? A segunda medida é o y, né? 4 vezes y sobre 4 dá y. 4 vezes 5, meus queridos, dá 20. Ou seja, aqui eu estou multiplicando a segunda equação por 4. E aqui ficou bacaninha, porque eu posso simplesmente fazer a primeira menos a segunda, né? Fazer a primeira menos a segunda equação. E vou obter 2x menos 2x, acabou. 2y menos 2y, 2y mais y. Né? Eu vou obter 3y. Né? E 44 menos 20, eu obtenho, então, 44 menos 20, eu obtenho 24. Olha que coisa linda, porque o 24 está na tabuada do 3. E é 8, né? 3 vezes 8, 24. Então, achei que o y é 8. Sabendo que o y é 8, eu posso pegar a primeira equação, ou a segunda, e descobrir o x. Vou pegar a primeira, que é mais bonitinha, né? Então, eu sei que 2x mais 2y, só que quanto é o y? É 8. Tem que dar 44. Ou seja, 2x é igual a 44 menos 16. Porque 2 vezes 8 é 16. Quanto que é 44 menos 16? 44 menos 16. Se fosse 44 menos 10, daria 34. Então, 30 vai dar 28, né? 44 menos 16. 28. Só que esse 28 aí é 2 vezes o x. Então, eu já vou dividir por x, vai dar x é 14. Olha só que legal. Então, eu descobri quanto vale o x e o y. Então, aí eu posso vir aqui e calcular a área. Olha, o x é 14, meu amigo, e o y é 8. Então, a área é 14 vezes 8. Metros. Tudo isso aí está sendo dado em metros, então a área vai ser metros vezes metro, ou seja, vai ser metros quadrados. O x é dado em metro, o y é dado em metros, portanto a área é dada em metros ao quadrado, 112 metros ao quadrado. Tá bom? Vou fazer mais uma. Vamos lá, vamos terminar. A última diz o seguinte: a soma de dois números racionais é igual a 127. Então, tem dois números que eu não conheço, né? E a soma deles, ou seja, um mais o outro, é igual a 127. Isso aqui já é uma equaçãozinha, tá? Com duas incógnitas. Ele diz também que a diferença entre eles é 49. Então, eu tinha a soma e eu tenho também a diferença, que dá 49, segunda equação. Aqui nessas equações aqui tem algo interessante, é o seguinte, que nessa tem o y e nessa tem o mais y. Eu posso fazer a primeira menos a segunda menos a primeira, ou até somar a primeira com a segunda, né? Ó, eu vou somar 1 mais 2. X mais x, 2x. Y mais menos y se cancela. E 127 mais 49, eu vou ter que fazer essa conta aí. Quanto é 127 mais
49, 127, 49, 176. Portanto, x é a metade de 176, né? Que é 88. Ele perguntou quais são esses números. Eu já descobri o x. É 88, preciso descobrir o y, né? Pega essa primeira ou a segunda equação. A primeira, ó. Eu tenho, então, na primeira, 88 mais y igual 127. Ou seja, y é 127 menos 88, que dá y igual 39. Então, bem, o x 88 e o y 39. Resolvido. Vamos fazer mais outros? Olha esse probleminha aqui interessantíssimo. Para um show de um artista foram vendidos ingressos para pista e camarote. Os ingressos foram vendidos em dias anteriores e no dia do show, sendo que os preços dos ingressos vendidos antes do dia do show tiveram 50% de desconto e foram vendidos 300 ingressos para a pista e 200 para camarote. Então, nos dias antes do show foram vendidos 300 ingressos, tá? 300 ingressos para a pista, só que ele foi vendido a 50%. Então, como eu quero saber no final o preço, eu vou escrever assim, vezes meio para a pista, mais 200 para o camarote. E os para o camarote também foi vendido pela metade do preço. Não posso esquecer de incluir isso aqui. E isso aqui deu quanto? Quanto foi arrecadado com isso aqui? 22. Aqui é um C de camarote. 22 mil. Né? 22 mil. Isso aqui é uma equação, evidentemente. E eu posso formar outra com o preço dos ingressos para a pista e para o camarote no dia do show. No dia do show foi vendido 100 para a pista. 100 ingressos para a pista, pelo preço completo, e 200 para o camarote, também pelo preço completo. E isso aqui deu 28 mil. E a pergunta, como de praxe, é qual é o preço do ingresso para a pista. Só da pista ele quer saber, nem quer saber do camarote. Então, aqui, na hora que a gente for fazer o cancelamento, nós vamos fazer o cancelamento do camarote. Eu preciso dar uma ajeitada nessa primeira equação. 300 vezes meio, aqui é assim, né? 300 vezes meio é 150, tá? 150p mais 200 vezes meio é 100, igual 22 mil. Essa é a primeira equação, só ajeitei aqui. Agora eu vou fazer a segunda menos 2 vezes a primeira, que eu já cancelo o C e obtenho o preço da pista, que é a pergunta, né? Então eu vou fazer a segunda menos 2 vezes a primeira. Vai ficar assim, ó. Já multiplicando aqui por 2, ó. 150p menos 100, mas é 100? Não, é 2 vezes, então vai ficar 150 menos 200, tá? Ou seja, vai ficar menos 50p, tá? Tá bom? 150 menos 2 vezes 200. Ah não, gente, eu fiz uma confusãozinha, deixa eu voltar aqui. Opa, o professor errou também, né? Aqui é o seguinte, meus queridos. É a segunda menos 2 vezes a primeira. A segunda é essa daqui, ó. E essa daqui que é a primeira, tá? Então aqui é o seguinte. É 100 menos 2 vezes 150. Que é 300. Ou seja, 100 menos 300 dá menos 200p. E aqui vai ficar 200 menos 200, que dá 0. Cancelou o camarote, né? E aqui 28 mil menos 2 vezes 22 mil. 2 vezes 22 é 44.
Então eu vou ficar com 28 menos 44. Ou seja, menos 16 mil. Aqui é o seguinte, ambos os lados estão multiplicados por menos, eu posso cancelar o menos dos dois lados, que é também conhecido como multiplicar por menos 1, né? Aqui fica mais e aqui fica mais. Então, P é igual a quanto? 16.000 dividido por 200. Posso cancelar aqui, ó, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vai ficar 160 dividido por 2, né? Que dá 80. Então, P80 é o preço do ingresso para a pista. Só que a pergunta é o seguinte: qual foi o preço do ingresso para a pista vendido no dia antes do show? Você se lembra que foi vendido pela metade do preço? Então, a resposta correta é o 40, que é a metade de 80. Ok, vamos para a próxima. Eu vou resolver essa daqui também usando inequação, porém eu poderia resolver de outra maneira. Vou resolver das duas maneiras. Primeiro usando a inequação. Aqui usando a inequação, eu tenho uma função do primeiro grau. Vocês se lembram que a função do primeiro grau ela tem essa cara aqui, ó. Y igual a x mais b, né? E se vocês olharem aqui, eu tenho o valor de x e de y aqui em dois pontos diferentes. Ele quer saber o valor da função aqui em 2014. Então, eu poderia montar um assim, ó. Quando o y é 67, o y eu não sei, evidentemente, mas o x eu sei que é 2013. E o b, sei também não, né? Isso seria uma equaçãozinha. E quando o y é 59, eu tenho que o a não sei, porém sei que o x é 2015. E o b não sei. Olha que interessante, duas equações, são um sisteminha linear. Eu posso fazer o primeiro menos o segundo menos o primeiro. Eu vou fazer o primeiro menos o segundo. 67 menos 59 é 8. Não? Certo? 2015 menos 2... Não, fiz o primeiro menos o segundo. 2013 menos 2015 vai dar menos 2A. E B menos B é 0. Portanto, eu tenho que A é 8 dividido por menos 2, ou seja, A é menos 4. E para mim descobrir o B, eu pego qualquer uma das duas e descubro o B, né? Poderia fazer assim. 67 é igual a 2013 vezes menos 4 mais B, né? Daqui eu teria, então, já ajeitando todo mundo, que B é igual, né? Então, vai ficar como? Vai ficar assim, o B ali é positivo, né? Então vai ser 67, vai ser 67 mais 4 vezes 2013. Então eu achei que o meu B é 8.119. 8.119. Qual que é a graça disso? Que aí eu pego então eu tenho o A e o B. Eu posso vir aqui e escrever qual que é a minha função. Y, então, é o que? O A é menos 4. Menos 4x. Mais o B, que é 8.119. Tenho minha função. Como eu queria saber o valor dela para 2014, então eu tenho que y de 2014 é igual a menos 4 vezes 2014 mais 8.119. Então, quanto é que dá isso aqui? Aí eu vou ter que fazer a continha.
4 vezes 2014. Bom, 4 vezes 2.000 é 8.000. 4 vezes 10 é 40. 8.040. 4 vezes 4, 16. 8.056, né? Não é? 4 vezes 2014, 8.056, né? Então eu vou fazer 8.056 negativos mais 8.119, que vai dar 63. Então eu achei o valor do y para 2014 aqui, 63%. Essa é uma maneira de resolver, não é a única. Até mais.